Como a musiquinha falou aí, bomba nuclear. Vai ter bomba nuclear ou não vai? Vamos já saber. Pessoal, todos bem-vindos aí ao Papo Milanesa. Mais uma vez sem o Wendel Milano. Tá ausente aí por um bem maior, tá na faculdade de Educação Física dele. Mas eu trouxe aqui o João Lopes, que é o nosso professor aqui da Escola Alternativa e é o nosso expert em história do canal Oxumanas. Canal não, né? Como é que eu chamo? Projeto Oxumanas. É. Passou de quase um canal... movimento Oxumanas. E aí, João? E essa guerra? O João veio para falar da guerra. O que é que motivou aí essa guerra? O Vladimir tá putinho aí com a Ucrânia. E a gente vai saber o que é que tem por trás dessa guerra, né? Porque tem um pessoal que está até defendendo o lado da Rússia. E eu quero saber do João se tem algum sentido nisso, né? Então, João, fala aí, essa guerra. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos os meus ex-alunos que estão assistindo, a todos os meus alunos, todos os professores, né, que estão me assistindo, minha queridíssima esposa, a você, Felipe. Cara, para mim é uma honra estar pela segunda vez aqui no Papo Milanesa. Infelizmente, o Milano não está aqui, né? Ainda não lhe viu, não foi? Não pessoalmente. Bicho. Eu acho que ele vai mirando assim, pô, esse cara vai, eu não vou. Enfim. Mas um abraço para você já, parceiro. E eu estava aqui me perguntando, tu começou a falar sobre essa questão da guerra, já dando início a isso, né? Esse episódio, essa conversa vai ser sobre essa guerra, né? E aí eu estava vendo se tu ia falar do Putin, né? Porque, e essa guerra aí, né? Porque já dá a impressão de que está acontecendo só ela, né? Uhum. Já é um bom começo, né? Isso, né? Tem outras acontecendo que não... E essa guerra, né? Tá, e essa e tantas outras que estão acontecendo, isso de alguma maneira já dá o tom do que eu vou falar aqui. Só que tem um detalhe. A minha fala de hoje, e eu vou me direcionar a todos os meus alunos de primeiro ano do ensino médio, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, a galera que vai prestar vestibular, né? Ou seja, o pessoal do pré-vestibular, o pessoal do pré-ENEM, e, obviamente, todos aqueles que queiram aprender sobre o conteúdo. O meu propósito aqui não é encerrar o assunto, né? Na verdade, não é uma pretensão minha encerrar qualquer tipo de assunto que eu venha aqui discutir com você, e todas as vezes que eu for convidado, eu estarei aqui, porque eu gosto dessa participação, eu gosto dessa troca, essa interação, essa estrutura, né? Quem gosta mesmo é a gente. Essa estrutura... Obrigado. Essa estrutura de podcast eu acho massa. Me deixa livre, tranquilo, para poder falar certas coisas. E meu objetivo não é encerrar esse assunto, e gostaria de deixar claro também, não sou especialista em geopolítica, eu não sou um cientista político, eu sou professor de história de ensino médio, sou professor de história de pré-vestibular, então eu vou falar para todos que queiram ouvir, que queiram aprender, mais especialmente para os meus alunos, e a linguagem vai ser essa, né? Vai ser uma linguagem para o pessoal do ensino médio, e acredito que até para quem está no ensino fundamental, nas séries finais do ensino fundamental 2, consiga acompanhar o raciocínio aqui. Então, cara, a respeito da guerra, eu gostaria de começar pelo começo, de verdade. Tá? Como professor, eu gosto de, quem é meu aluno, já foi meu aluno, sabe, eu gosto de começar pela base, tá? A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que as guerras, elas existem e sempre existiram. Eu não vou dizer que sempre existiram dos primórdios da humanidade, mas quando você começa a estudar história, é uma coisa comum de se ver. Tá? A gente teve guerra na Antiguidade Oriental, a gente teve guerra na Antiguidade Clássica, a gente teve guerra na Idade Média, a gente teve guerra na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Normalmente motivada por expansão territorial, ou tem outros motivos? As guerras, elas são motivadas por diversos... Enfim, são vários motivos, mas dependendo do momento histórico, preponderantemente foi devido a território e a acesso a recursos, né? Quando a gente fala acesso a recursos, é porque quando a gente invade terras, quem quer terra é pedreiro, né? Para construir uma casa, a terra não interessa. O que interessa são os recursos, exatamente. São os recursos que você encontra
por lá. Então, na antiguidade, foi para ter acesso a um determinado rio, foi para ficar naquele determinado espaço que tem uma certa fertilidade, ou foi no período feudal, por exemplo, onde a terra em si tinha um valor específico, ou as guerras foram por domínio, sei lá, na Idade Moderna, locais que tinham ouro, local que tinha especiaria, local que... Então, tem um aspecto econômico, tá? Tem um aspecto político, enfim. Mas vamos lá, deixa eu ir para os pormenores. Tá? Quando a gente vai estudar as ciências humanas, a gente precisa levar em consideração que todas elas estão conectadas. Tá? Todo ser humano ele vive em um tempo histórico, em um espaço geográfico, ele pensa de um jeito e se relaciona de um jeito. Tá? Quando a gente fala de Aristóteles, por exemplo, a gente estuda ele em filosofia, mas o Aristóteles ele fazia parte de uma camada social, tá? Ele tinha determinados privilégios econômicos e sociais, e ele vivia na Grécia Antiga. Então, a gente estuda ele em filosofia, mas ele precisa ser contextualizado na Grécia Antiga e em uma determinada camada social. Certo? E essa sociedade, de alguma maneira, contribuiu para que ele pensasse do jeito que ele pensou, para que ele escrevesse tudo que escreveu. Então, entendendo isso, fica mais fácil. Logo, quando a gente vai estudar qualquer tipo de assunto dentro das ciências humanas, a gente precisa dar essa conotação interdisciplinar, porque é até assim que o próprio Enem cobra, esse aspecto interdisciplinar. Massa. Show de bola. Logo, se a gente for falar de guerra, a gente precisa entender que várias ciências enxergam esse fato de uma maneira específica. Tá? No caso da geografia, questão de espaço, noções de território. No caso da filosofia, o que é que está por trás, a questão de ideologia, de pensamento, a questão da sociologia também. Você tem um aspecto cultural, que eu vou tratar aqui, tem um aspecto cultural muito forte nessa guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. E no caso da história, você tem as mudanças, as rupturas, os avanços, os retrocessos ligados a essa guerra. Tá? Muito bem. Então, se a gente for partir desse princípio, a gente já percebe que existe uma complexidade. Várias ciências analisando o mesmo fato, uma guerra. Até psicologia, se for parar para pensar. Exatamente. O cara que é megalomaníaco, né, que vai... Exatamente. Até o aspecto psicológico do próprio líder, né? A gente também pode falar um pouco sobre o Putin, até o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia. Enfim. Então, primeiro ponto, você tem a complexidade de ciências. Esse é um ponto importante. Outra, quando a gente analisa um fato como uma guerra, a gente precisa também observar os diversos lados, não necessariamente científicos, mas de interesses. Vamos lá. Se você for estudar o Egito, a gente pode estudar uma questão econômica. Tudo aquilo que gira em torno de como você adquire o seu sustento é uma questão econômica, certo? A gente pode analisar o aspecto político. O aspecto político está aquilo relacionado às regras, ao poder, o aspecto político, econômico, político. Como a sociedade se organiza? Né? Quem é mais poderoso, em que camada social está? Né? A vestimenta, isso tem a ver com o aspecto social. Um aspecto cultural e o aspecto religioso. Então, quase todos os assuntos que você vai estudar têm um aspecto econômico, político, social, religioso e cultural. A guerra é do mesmo jeito. Então, quando a gente vai falar das causas de uma guerra, a gente precisa identificar os principais pontos, né? Quais aspectos. O problema é a gente conseguir saber de todos. O principal, eu fico curioso para saber qual é o principal, assim, a principal motivação para esse ataque à Ucrânia. Dá para tu, sei lá, ter uma ideia do qual é o principal motivo? Dá. Vamos lá. Religioso, acredito que não seja. Talvez tenha foi dito aí recentemente que o Putin, a CIA descobriu aí, sei lá como, mexendo no computador dele, descobriu que ele está com câncer terminal, um câncer de estômago terminal. Então, às vezes, um fator psicológico, nesse caso, né, pode até ter um peso grande, né? Pode. O cara, sei lá, está morrendo e quer entrar. Tem um poder nas mãos, né? Isso. E pode usar. Vou fazer alguma coisa aqui antes que eu morra. Nem que seja para matar os outros.
Mas vamos nessa. Então, essa primeira parte, eu acredito que quem está escutando já percebeu que é bem complexo, né? Você tem várias ciências para poder estudar um determinado fenômeno como esse, você tem vários aspectos para entender um fenômeno como esse. Tá? Se a gente for levar em consideração o que nós temos hoje de configuração mais comum de Estado, a gente vive, atualmente, a gente vive aqui no Brasil numa república democrática. Né? O Brasil é uma república, é a República Federativa do Brasil. A gente vive no Estado Democrático de Direito. Logo, o que é Estado e o que é governo são coisas separadas. Tá? Antes desse regime que nós vivemos, havia o antigo regime, que nós chamamos de absolutismo, onde Estado e governo era a mesma coisa. Quem está me ouvindo e é aluno de ensino médio sabe que tem uma frase que é atribuída a um rei francês, chamado Luís XIV, que ele diz, o Estado sou eu. Então, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário era ele mesmo. Hoje nós temos o Estado, que são as instituições, a gente tem Ministério Público, a gente tem Polícia Federal, a gente tem PGR, né, Procuradoria-Geral da República, a gente tem a Presidência da República, a gente tem a Câmara dos Deputados, a gente tem o Senado. Então, existem várias instituições, tá, que estão ali, que foram construídas e que estão amparadas ali na Constituição e tudo mais. É a estrutura. O Estado é a estrutura. É como se fosse o carro. Né? O governo é formado por pessoas. É o piloto desse carro. É claro que um piloto ele pode acabar com a estrutura, lascando o carro num poste. Ele pode acelerar, ele pode ir mais à direita, ele pode ir um pouco mais para a esquerda. Não é assim? Bem assim são os governos. Tá? Só que a gente precisa entender que, dentro da nossa sociedade atual, que é uma sociedade capitalista, o que é que nós temos? Nós temos o Estado, o governo, formado por várias pessoas. Essas pessoas que estão no poder, tá, têm poder político, muitas vezes devido ao poder econômico que elas têm ou alguém que as financiou. Então, a gente tem uma gama de deputados, senadores. Aqui no Brasil ou em qualquer outro país, a gente tem uma elite econômica, tá? E uma elite econômica dentro do capitalismo que influencia os líderes políticos, ou eles mesmos fazem parte das lideranças políticas, e que compõem o governo. Então, você tem um Estado, certo? Um Estado que tem um governo, certo? Governo esse que é influenciado por uma elite econômica dentro de um sistema capitalista. Logo, quando uma guerra acontece, é porque um governo declara guerra a outro governo. E aí os estados entram em status de guerra, que é diferente de batalha. A gente poderia estar, nesse exato momento, em guerra. E aqui, ao mesmo tempo, batendo um papo, trocando ideia num podcast. Mas estaríamos em status de guerra. Se a gente fosse bombardeado, entraríamos em um conflito, né, de ataque, de defesa, de resistência, e aí seria uma batalha. Mas aí os estados eles entram em status de guerra, tá? Tendo ali momentos de batalha, e essa guerra, e essa parte irônica da coisa, né? Os governos se chocam, por interesses, muitas vezes, econômicos, e aí eu só estou falando da questão econômica, por interesses econômicos, né, por interesses em termos de recursos naturais, ou estratégia militar, política, a gente vai ver isso. Tá? E aí, quando esses governos eles declaram guerra uns aos outros e entra esse status de guerra, quem vai para a guerra é alguém que não tem nada a ver com essa história. Então, às vezes, a gente pergunta, é a guerra da Rússia e a guerra da Ucrânia? É a guerra dos russos versus ucranianos, porque existe uma diferença entre Rússia e russos, Rússia e russos, Ucrânia e ucranianos. Outra, ou é uma guerra só do governo, é uma guerra só do Putin, é uma guerra só do Donetsk, é uma guerra só do Zelensky, né? Donetsk é a porra do... Zelensky ou é Zalinski? Eu sei lá. Eu lembro que, quando eu ouvi o nome desse cara pela primeira vez, eu lembrei do nome do cara da Querida Encolher as Crianças, que era Zalinski. Eu acho que é o mesmo nome com uma grafia um pouquinho diferente. É Zalinski. Querida Encolher as Crianças. Quem está assistindo esse podcast provavelmente não conhece esse filme. Tá? Porque quem conhece esse filme... Eu tenho quantos anos, né? Não, quem conhece esse filme já está meio grisalhinho, assim como o nosso colega Felipe, como eu. Tá? E tem o Querido Chico e o Bebê também. Não. O nome do cara é Zalinski, viu? Eu lembro, Felipe, que quando eu era moleque, eu era muito moleque. Quando eu era moleque, rolou esse filme, Querido Encolher as Crianças. A Disney fez, eu acho que foi a Disney fez um parque com tudo grande, né? Formigona. Tudo grande, você entrava, obviamente você não encolhia, mas era tudo grande, você se sentia pequeno, né?
E eu tinha uma vontade de ir, mas eu era Também era pobre, né? E vocês que estão me assistindo aí que são, eu já fui, eu hoje não, mas eu já fui pobre, eu sei como é. E a gente via isso, Tô não era, brincando. não era na internet, não. A gente via na televisão, quando passava uma cenazinha ou outra. Que a gente não tinha internet para, não, vou olhar no YouTube aqui. Porque hoje em dia você vai no Universal Park. Você vai, não, você vai, no caso. Não, é possível ir virtualmente. Na nossa época não era. Ah, entendi. Pô. Ah, beleza. A gente viu uma cenazinha ou outra. Pois é, o nome do cara é Zalinski. Vai, continua. Então, querido encolher as crianças, mano. Pô, velho, deu vontade de chorar agora, 40 anos atrás. É o Zalinski contra o Putin ou é a Ucrânia contra a Rússia? E não é isso, então, você tem esse problema. Aí vamos lá. Quem vai para a guerra é alguém que não tem nada a ver com essa história, certo? E o cara que está no fronte de batalha compra uma ideia, isso ao longo da história, não precisa ser essa guerra da Ucrânia, não. Normalmente o cara que está no fronte de batalha, ele está embebido de um sentimento de pertencimento a uma nação, a um nacionalismo. Tá? Então, você tem governos que declaram guerra, estados que entram em status de guerra, o povo que vai lutar com a ideia de que está lutando ou matando para não morrer, ou para proteger um estilo de vida, ou para proteger a sua própria nação. Tá? Inclusive, é muito discutido essa questão ideológica, né? Essa questão do nacionalismo. Que existe uma diferença entre nacionalismo e patriotismo, mas, infelizmente, eu não vou entrar nesse detalhe, porque, enfim, não vale a pena agora. Mas esse sentimento nacionalista é um sentimento identitário, né? E aí vamos para a guerra da Ucrânia, para tentar ser a guerra da Ucrânia ou a guerra da Rússia, né? Vamos tentar ser... 50 anos vai se estudar isso e vai ter um nome lá. Vai ser guerra da Rússia ou guerra da Ucrânia. Nós já temos um exemplo ou disso, como a guerra do Paraguai, né? No Paraguai estuda como, né? Guerra do Paraguai ou guerra do Brasil? Pode ser, né? Que o nome também seja tipo um Guerra Fria da vida, que era Estados Unidos e Rússia, mas o nome não é Guerra da Rússia nem Guerra dos Estados Unidos, é Guerra Fria, né? Pode ser que apareça um nome desse, Guerra dos Molotov, sei lá. Sim. Pode ser. Vamos lá. Respondendo a tua pergunta de agora, tá? Só para não me esquecer. Se a gente observar um lago, ou pode ser uma piscina com água bem tranquila, a gente joga uma pedra e ela encosta a superfície da água e afunda. Aquilo dali vai gerar umas ondazinhas, né? Aquela onda de impacto. O momento em que a pedra toca a superfície da água é o momento em que o evento acontece. E aí o que é que a gente precisa entender? Dentro da história, quando a gente vai estudar a história, a gente precisa entender como a história a gente estuda um pouco mais distante dos eventos, né? A gente está mais longe um pouco dos eventos. Os eventos já esfriaram, vamos dizer assim. A gente já viu as ondas de impacto daquele evento. Entendeu? O que a gente está vivenciando agora não é bem isso. O impacto aconteceu agora, então a gente não sabe até que ponto isso vai crescer. Isso pode gerar uma outra guerra, né? Isso pode dar um start em uma nova era, mas a gente só vai saber isso mais para frente. Um efeito borboleta que vai mudando tudo. Isso. Né? Em 2013, quando surgiu aquelas manifestações contra o governo Dilma, não sei o quê, e a galera me perguntou: professor, isso é uma revolução? Eu não sei. A gente precisa ver até onde vai as ondas de impacto, né? Precisa ver até onde vai isso daí, o que é que isso vai gerar, para a gente ter uma noção. Hoje a gente sabe que 2013 está muito vinculado ao processo de impeachment, que está muito vinculado às eleições de 2018, está muito vinculado a um crescimento da direita, enfim. E a gente não sabe para onde é que isso vai dar. Tá? Mas as coisas já estão mais frias. Tá? Então, a gente não sabe. Pode ser isso aí, Segunda Guerra Fria. Mas a gente só vai saber mais para frente. Tá, então vamos lá. Quando a gente fala, então, de guerras ao longo da história, o que é que acontece? Você que é meu aluno, que é ex-aluno, mas que é meu aluno, você tem que saber disso. Tá? Quando uma região, isso a gente vai pegando na Idade Moderna, tá? Quando uma região invade outra, quando um reino, vamos pegar Portugal, quando Portugal chega até o Brasil e conquista esse território que hoje é o Brasil, você tem um reino que se expande. Ele domina outra região, certo? Isso aí é a história do Brasil, você está por dentro, né? Domina outra região. Esse ato de dominar, de conquistar, de imperar, é uma ação imperialista. Você tem um reino se expandindo, conquistando, dominando, imperando sobre outra região.
a região que conquistou, que é o reino, mais as regiões conquistadas, nós chamamos de império. Certo? Então, o império é a região que conquistou, mais as suas regiões conquistadas. Show de bola. Ações imperialistas existem na história da humanidade também há muito tempo. Show de bola. O grande problema é que, na idade contemporânea, a gente constrói a ideia de que o imperialismo deixou de existir. E ele não deixou de existir. O Putin é como se fosse um imperador lá da Rússia, né? Porque eu não sou não especialista, mas pelo que eu vejo aí nas redes, a eleição é de fachada, né? Ele não perde nunca. Tá levantando muita bola para chutar aqui, meu irmão. Mas vamos lá. Então, ao longo do século XVI, XVII, XVIII, XIX, nós tivemos vários e vários impérios e processos de expansão imperialista. Show de bola. Houve o colonialismo do século XVI, que é o momento em que os portugueses chegam aqui, a expansão marítima comercial, quem está estudando para o Enem, grandes navegações, colonialismo. Isso nós chamamos de expansionismo do século XVI, ou colonialismo, do jeito que você quiser. No século XIX, nós temos outra leva que é chamada de neocolonialismo, ou imperialismo do século XIX, onde as potências europeias, em meio à segunda revolução industrial, produzindo muito mais em menos tempo, precisava vender aquilo que era produzido. Então, você, dentro da lógica do capitalismo do século XIX, né, com a alta produtividade, você precisa de muita matéria-prima para ser transformada em produto, e produto que vira mercadoria, e você precisa de um mercado que absorva essa mercadoria que foi produzida. Então, no século XIX, gera uma corrida, uma busca por matéria-prima e mercado consumidor, na África e na Ásia. Então, você tem países como a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, a França, Portugal e Espanha, nesse momento, um pouco mais fraco, mas você tem essas ações imperialistas no continente africano, no continente asiático, e os Estados Unidos do século XIX, com a sua política expansionista na América Latina. Política do Big Stick, para você que está estudando para o Enem, tá? Destino Manifesto, Doutrina Monroe, é nesse contexto aí que eu estou falando, né? Século XIX, Estados Unidos do século XIX, esse é o assunto no livro didático. Até aí, beleza. Vem a Primeira Guerra Mundial, vem a Segunda Guerra Mundial, tem a ver com imperialismo também, tem a ver com expansão de território, tem a ver com conquista de outros povos, com domínio de recursos e tudo mais. Ei, João, deixa eu fazer uma pergunta. Para chamar de Guerra Mundial, eu estava até discutindo isso num grupo com meu irmão e meus primos. Para chamar de guerra mundial, tem que ter uma quantidade X de países participando, tem que durar um tempo. Por que é que a gente não pode chamar essa guerra Rússia e Ucrânia de guerra mundial? Tem que haver tem a ver com essa parada do esfriar do evento, né? As ondas de impacto desse evento, elas precisam cessar. Depois de um bom tempo é que chama aquilo ali de guerra mundial, né? Exatamente. Não é à toa que a Primeira Guerra Mundial ela não foi chamada de Primeira Guerra Mundial, ela era chamada de Grande Guerra. Depois é que foi chamada de Primeira Guerra Mundial, porque tivemos a Segunda. Tem até um episódio do Dr. Who, eu não assisto, mas eu vi o meme, que o Dr. Who volta no tempo e está conversando com um cara lá e vê essa roupa dele, né? Julgando pela sua roupa, você está participando da Primeira Guerra Mundial. Aí ele nós estamos em guerra mesmo, mas por que chamou de primeira? Opa, é um spoiler que eu estou lhe dando. Vem outra por aí, cara. Não gasta tudo que tu tem agora, não, vai descansando que já tem mais. Então pode ser que essa guerrazinha da Rússia e Ucrânia um dia seja... Sim. Porque já tem outros países envolvidos, muitos outros, Sim. né? A Alemanha está mandando dinheiro, sei lá o quê. Sim. Então... Nós já temos um ano dessa guerra? Não. Não, para a história um ano é pouco. Entendeu? Não tem. Pois é, então você tem todo um processo, vai que isso leva a uma nova atuação da China na região do Oriente, mas eu vou tocar nesse ponto, e você também tem outros países que têm interesse em combater o imperialismo norte-americano. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, período da Guerra Fria, você tem essa sensação, uma falsa sensação, sabe? Porque, enfim, você tem uma sensação de que não existe mais isso que a gente chama de imperialismo, né? As pessoas estranham, o imperialismo norte-americano, né? O imperialismo britânico, isso nunca deixou de existir, existe ainda hoje. E aí o que acontece? Quando nós falamos da guerra da Ucrânia,
e da Rússia, ou da Rússia e da Ucrânia, essa guerra aí que eu não sei como é que a gente vai chamar, vamos botar a guerra na Ucrânia, né? Vamos chamar de guerra na Ucrânia. Essa guerra, ela faz parte de um contexto de imperialismo. Ela faz parte de um contexto de imperialismo. Então, nós temos a Rússia é uma potência imperialista, os Estados Unidos é uma potência imperialista, você tem a China, que é uma potência imperialista, você tem a Inglaterra, que é uma potência imperialista. Só que hoje nós vivemos em um mundo midiático e essa mídia ela contribui muito para a construção do que nós chamamos de narrativas. Certo? Eu cito esse exemplo em sala de aula o tempo todo, e aí eu estou tentando aqui esmiuçar para chegar na guerra, em todos os pormenores, devagarzinho. O que é que acontece? Se você, aos 8 anos, vê os seus pais separados, você tem 8 anos de idade, isso aconteceu comigo, isso acontece com muita gente, os pais se separaram, show de bola. Tá? Tu fica com a tua mãe e teu pai vai embora. Beleza. Se toda a referência que tu tem de teu pai até os 15 anos de idade foi dado pela tua mãe, pós-briga, né, pós-separação, se essa separação aconteceu com a briga, a visão que tu tem do teu pai, a visão que tu tem sobre a briga, a visão às vezes que tu tem sobre pai, né, sobre o teu pai, né, sobre pai, sobre família, está intimamente vinculada à interpretação que a sua mãe fez sobre o seu pai, sobre o evento, sobre tudo. Então, você vive a sua vida dos 8 aos 15 anos embebido da narrativa da tua mãe. Se a partir dos 15 anos teu pai brota no bailão e começa uma aproximação com você, sai para comer com você, começa a viajar com você, começa a te explicar sobre as coisas, tu começa a ter uma outra narrativa sobre esse mesmo fato. Sobre a tua mãe, por exemplo. Então, você tem uma narrativa da tua mãe, uma narrativa do teu pai sobre todos os eventos que culminaram na separação e que afetou tanto a tua vida. Se a gente for pegar isso na Disney, você tem a Bela Adormecida, né? E depois os caras fizeram a Malévola. A Malévola a Malévola traz uma narrativa completamente diferente daquela história que, quando a gente era criança, a gente assistia lá com a Bela Adormecida. A vilã virou heroína, o herói pode virar vilão. Então, o que você tem aí é uma guerra de narrativas. São narrativas diferentes sobre o mesmo fato. Então, além de a gente ter uma guerra baseada em recursos econômicos, recursos naturais, em questões econômicas, questões políticas, poder, a gente precisa compreender que existe também uma guerra de narrativas. Vamos lá, só para a gente ter uma noção aqui. Quirguistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Afeganistão, Serra Leoa, Botsuana, Burkina Faso, talvez tenha até países aqui que eu venha falando que quem está assistindo diz, oxe, isso existe. Isso é proposital. Isso é de propósito. Se a gente for pensar como a nossa mente pensa o mundo, se a gente for parar para refletir como a nossa mente pensa o mundo, se a gente for pensar América, não precisa do mundo não. Vamos lá, Canadá, Estados Unidos, México, daí tu já começa a engrolar. Entendeu? Tu sabe que tem Nicarágua, Honduras, El Salvador, Panamá, depende do teu estudo. Agora, vem na ordem. Você fica... Porque a gente precisa entender que existe na nossa cabeça, e isso foi construído, né, a narrativa sobre o próprio mundo. A gente não leva em consideração o Oriente Médio, a gente não leva em consideração o Sudeste Asiático, a gente não leva em consideração o miolo da África ali, né? Aquelas regiões. Então, isso é proposital, isso tem a ver com guerra de narrativa. Alguém pode até dizer, não, é porque país, tu falou o Canadá é gigante, Estados Unidos gigante, México grandão, aí os outros são pequenininhos, aí vem Brasil que é grande, mas não é nem o território não, porque se você for para... Esse que eu falei que tem tão no final, são grandões mesmo. Se você for para o lado da Europa também, é pequenininho, mas todo mundo sabe o nome de tudo ali. Itália, Alemanha. Exatamente. Quando você parte para o leste, agora o negócio já começa a engrolar, né? Uhum. Então, percebe? Então, você tem a América, você tem aquela parte de cima, você tem o Brasil aqui, aí a Europa, você tem a questão do Ocidente europeu, aí tem Coreia do Sul, Japão, China, Índia, e o resto, meu irmão. Até Paquistão mesmo a galera negligencia, a galera nem lembra. Até mesmo a Oceania para a galera é o quê? A Austrália. Entendeu? Nova Zelândia aparece uma vez ou outra. Senhor dos Anéis. Entendeu? Então você tem uma guerra de narrativas por aí. Então, atualmente, nós temos várias ações imperialistas em curso dos Estados Unidos, da China, da Rússia, isso eu estou falando de hoje, nem entrei no contexto da Guerra Fria, tá? De hoje, nós temos várias ações imperialistas, certo? Só que dentro dessas ações imperialistas, existe uma narrativa
de um lado que é do bem, de um lado que é do mal. Isso aí é corroborado, construído pela mídia, mas também pela ciência, pelo processo educacional que é eurocêntrico, né? Que leva em consideração os Estados Unidos, que faz a gente esquecer do outro lado do mundo. Né? Então, a gente tem uma educação muito ocidental. As pessoas não entendem sobre islamismo, as pessoas têm pensamentos equivocados sobre os muçulmanos. As pessoas acham que o Afeganistão é perto da Palestina, que é perto da... Acha que tudo ali é perto, tudo ali é guerra, tudo ali só tem prédio destruído. Eu lembro de um aluno que olhou para mim e disse, quando eu mostrei a foto de Cairo, no Egito, ele disse, um viaduto? Sabe que era só areia? A areia e a galera vivendo dentro de mastabas e pirâmides ali. Na cabeça dele era bicho. Então, assim... Tem aquela banda The Cranberries, que é a... Zambe. Música, eu vou cantar aqui, viu? Tô brincando. Tem a menina lá, Dolores O'Riordan, o nome da vocalista. Você estava dando uma entrevista para uma repórter brasileira. Aí terminou a entrevista, ela perguntou: é verdade que lá no Brasil vocês andam de elefante? Mano do céu. Pois é, a viagem. Porque a gente tem essas visões mesmo, né? A gente também tem. Mano, eu jogo. Você já jogou jogo online? Já joguei jogo online, hoje eu não tenho mais tempo. Vai dar até tempo, eu não tenho coragem, mas tenho preguiça. Mas os caras chamam geral de Paraíba, velho. É. Entendeu? A galera acha que no norte a galera não tem cachorro, né? Cria onça. Entendeu? Cria onça, cria jacaré, cria papagaio, a buba toda. Entendeu? Tem uma roleta, um chat que é uma roleta na internet aí que tem um cara, virou um meme. A menina disse: eu sou brasileira. Aí o cara disse: vocês têm Wi-Fi aí no Brasil? No caso aqui do Nordeste, o Wi-Fi ele é em cima de um mandacaru gigante, né? É um mandacaru gigante, lá em cima tem um roteador que roteia para todo mundo. Porque na cabeça tem um parceiro meu mesmo que do jogo que dizia: eu fui aí no Nordeste uma vez, vocês só comem bode. Eu disse: parceiro, se eu comer esse bode todo dia, eu tinha virado um bode. E rapaz, quem dera comer bode todo dia, viu? Porque... Ei, João, tu tá enrolando, eu quero saber. Tu falou aí de narrativa e de não sei o quê. A Rússia não é um vilão, não, por ter atacado primeiro, por estar atacando civis aí. A gente vê vídeo o tempo todo, o tanque passando por cima do carro do vozinho, míssil no condomínio. E não dá para dizer que a Rússia é uma vilã, não? Sim. Dá, né? Sim. Por ter atacado primeiro, por quê? Sim. A Rússia sem sombra de dúvida, eu digo aqui, sem demagogia, a Rússia é uma vilã. E eu estou afirmando. Não estou nem batendo, não estou colocando, eu acho. A Rússia é uma vilã. Vamos para os poréns. A China é uma vilã. Entende? Os Estados Unidos na verdade, são vilões. A Inglaterra é uma vilã e a França é uma vilã. O grande problema é que existe um circo midiático em volta dessa guerra, justamente devido a essa questão das narrativas. O parlamento britânico colocou com a projeção a bandeira da Ucrânia, a coisa mais linda do mundo. Entendeu? O Ocidente está chocado com as imagens que está vendo com as invasões, né? A questão do tanque. Mas isso acontece nas colinas de Golan, isso acontece na Síria, isso acontece no Afeganistão, no Rio de Janeiro, isso acontece no Rio de Janeiro também. Né? No Rio de Janeiro é uma guerra civil, a gente evita esse nome, mas ali é uma guerra civil, né? Entre milícias, traficantes, o Estado. Tá? Então, isso aconteceu durante o reinado do Leopoldo II da Bélgica, onde muita gente no Congo, o Congo belga, no século XIX, no início do século XX, com mãos amputadas. Então, você precisa compreender que o vilão é aquele que promove a guerra. O grande problema é a guerra e não dá para passar pano para a guerra, seja ela qual for. A guerra ela é condenável,
A guerra é algo errado, a guerra é algo imoral. O que não pode acontecer é o espetáculo midiático construindo a ideia de que a guerra da Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia, é o único ato de vilania nos dias atuais. E não é. Às vezes, a construção desse circo serve para invisibilizar atitudes que estão acontecendo exatamente agora, nesse exato momento, em Israel, por exemplo. Entendeu? Às vezes serve para invisibilizar até situações que estão acontecendo até mesmo dentro da Ucrânia, com a expansão, com a expansão de grupos neonazistas, agora a questão dos refugiados da Ucrânia, que várias pessoas tiver a pele escura, não estou falando em negro não, estou falando tiver a pele um pouco mais escura, não embarca nos... Então você tem... Nós aqui. A você gente pensa que é branco, mas se for para lá... Exatamente. Não é branco, então você tem atrocidades acontecendo no mundo inteiro. Então é aquela história do meu malvado favorito, né? Qual é o imperialismo que você abraça? Eu vou abrir um parêntese aqui para você que gosta de futebol. Quem é meu aluno e assiste às aulas e gosta de futebol sabe do que eu estou falando. Tá? Você tem uma prática no esporte chamada de sports washing, né, que é a tentativa de lavar a reputação de ditaduras a partir do esporte. Tá? Então, você tem ditaduras no Catar, na Arábia Saudita, as atitudes da Arábia Saudita em cima do Iêmen, que atualmente é absurdo. Tu sabia disso? Um monte de gente não sabe disso. É aquela questão da narrativa. É interessante você não saber. Então, o processo de invisibilização dessas ações imperialistas em outras partes do mundo é interessante. Futebol tem uns timezão bom lá, né? Então, você tem quando você tem a Arábia Saudita, você tem o Catar, você tem o Iêmen, você tem várias ditaduras que patrocinam times como Manchester City, Paris Saint-Germain, entendeu? Tem um deles que tem Qatar na camisa Airways. Isso, que é uma linha aérea, né? É. Tem a Fly Emirates também. Isso. Então, você tem patrocinadores, tá? que são... apoiam os projetos, patrocinam os projetos da FIFA, então você tem várias, mas o mundo se cala diante disso, certo? O mundo se cala diante disso. A Copa do Mundo, não sei se você lembra, mas em 2014 a galera discutia muito. O Maracanã ainda não está pronto. A Arena da Baixada, a Fonte Nova ainda não está pronta. Se a Copa acontecesse no país tal, já estaria pronta. A Copa do Catar, já você começa a ter reportagem dizendo, já está pronta. O estádio há 2 anos já está pronto. Que eficiência. Mas não falam das milhares, não falam de milhares. Milhares de pessoas que morreram na construção civil dos estádios no Catar, que é uma ditadura. É um país que não tem tradição de futebol. Muita gente foi para lá tentar a vida, né, trabalhar na construção civil, teve seus passaportes retidos, morreu, trabalhou sem direitos trabalhistas, morreu e simplesmente as pessoas não falam disso. Então, foi à custa de muito trabalho, análogo à escravidão, podemos botar isso, né, foi com suor escravo, tá, que foi construído o paraíso onde a elite ocidental vai curtir a Copa do Mundo. Com muito luxo, com turismo sexual. Né? Então, assim, existe uma hipocrisia dentro desse circo midiático da invasão da Rússia na Ucrânia. E o cara levanta a camisa. Não sei se você viu isso no futebol, mas o cara levantou a camisa e fez um protesto contra a guerra na Ucrânia. Concordo com ele. Mas alguns anos atrás, foi feito um protesto parecido a favor da Palestina, contra a invasão de Israel. O cara recebeu a punição máxima da FIFA, porque você, enquanto atleta, não pode estar exprimindo a opinião pública em campo. Né? Então, para quem está assistindo esse podcast, que é majoritariamente um público nordestino, tem aquele ditado que eu normalmente não sei: pau que bate em Francisco, pau que bate em Chico, bate em Francisco. É mais ou menos isso. Então, se uma regra serve para você, que sirva para todos, né? Então, se o fulano de tal apanha por isso, o outro que fez a mesma coisa também apanha. Só que existe uma seleção daquilo que é guerra justa e daquilo que é uma guerra injusta. Então, você tem toda uma construção em volta da guerra da Ucrânia, como se fosse a maior atrocidade do mundo. E é uma atrocidade.
Só que tem outras acontecendo em paralelo que ninguém nem Só vê, que né? tem outras e que a galera... Aí vem gente botar parecido. filtro no Instagram, vem não sei o quê, papapá, como se fosse... E outra, um monte de especialista no Instagram. A Rafa Kalimann, por exemplo, explicando sobre a guerra na Ucrânia e pessoas explicando sobre a guerra na Ucrânia. E eu vim aqui para tentar mostrar a complexidade de entender um evento como esse. É complexo, mas a gente vive num mundo onde um Twitter explica uma guerra, um Reels explica uma guerra, uma história de 15 segundos explica uma guerra. Eu levei um coice no Instagram um dia desse aí, de um especialista em guerras. E é isso aí, até por isso que eu te chamei também, para eu ter uma aulinha e não tá apanhando tanto, né? Aí tu falou desse cara que fez o protesto lá do futebol, e passou em branco e o outro não passou, e eu lembrei de E a FIFA está punindo, está punindo vários atletas, né? E eu lembrei... A FIFA, o Comitê Olímpico também, enfim, tá uma... Tá dando ruim, né? Eu me lembro que teve uma vez que ficou famosa aí uma meninazinha que era filha de mendigos, e ela ficou famosa, assim, o pessoal se comoveu e tudo, porque a menina era loira e do olho azul. Aí quando o pessoal viu aquela meninazinha naquela condição de rua e tudo, e por ela ter esse visual, né, lourinha do olho azul, criou-se uma comoção em cima. Foi aqui no Brasil. Criou uma comoção em cima daquilo, e dá até para fazer uma analogia com essa guerra, né? Até porque pobre é preto, né, velho? Isso. Aí, morador de rua é preto, tem que ser preto, né? Se não for preto, a galera não enxerga. Isso, aí o cara disse, não... Essa criança seria passível de ser adotada rapidamente, né? Vamos adotá-la. Talvez tenha até sido. Tão lindo. Aí é como adotam, por exemplo, se acharem um pug, né? Um pug, um shih tzu. Isso é um reflexo de uma sociedade que liga muito para a marca, liga muito para a raça, liga muito para a aparência, né? Adota na hora. Né? Agora o cachorrinho, o caramelo lá, que é símbolo do Brasil, o cachorrinho caramelo, né? A galera, enfim, mas continue. Então essas guerras que estão acontecendo aí lá no Oriente, aí a gente tem até uma visão assim, não, lá é guerra mesmo, deixa rolar, toda a vida foi guerra. Aí quando vai uma guerra lá pro lado da Europa, aí chama a primeira, atenção, né? Isso. Depois da Segunda Guerra. Isso. E aí chama toda aquela atenção e tudo mais. Como se fosse a meninazinha do olho azul, né? Mas objetivamente o que é que está acontecendo ali? Guerra na Ucrânia. Eu estou fazendo até o corte aqui, velho. Estou preparando os cortes do podcast. Tem lá na Ucrânia de tão bom? Então, vamos nessa. A parada é simples de entender. Por incrível que pareça, nesse sentido do start, assim, os aspectos objetivos da guerra mesmo é uma coisa simples, tá? A OTAN foi criada durante o período da Guerra Fria, tá? O que é que nós tínhamos? A Segunda Guerra Mundial ela termina, tá? Você tinha algumas potências que faziam parte do grupo de aliados, né? Eram aliados versus o eixo, né? Os aliados você tinha Estados Unidos, União Soviética, você tinha Inglaterra, você tinha França, tinha vários outros países, inclusive o Brasil entra nessa também. Tá? Do outro lado, você tem um eixo, que era conhecido como eixo do mal, para você ver a questão da narrativa. Né? Na minha opinião, também é eixo do mal, tá? Mas não significa que o outro lado é totalmente bonzinho, para você ver a complexidade. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava do lado dos aliados, a França estava do lado dos aliados, mas era uma potência imperialista no continente africano. Então, cometia atrocidades no continente africano e se colocava como paladina da justiça, lutando contra o Hitler, que estava cometendo atrocidades. Estava o Hitler de um lado cometendo atrocidades e o outro lado também estava cometendo. Então, ambos estavam nessa. Mas vamos lá. O eixo do mal. Roma, Berlim, Tóquio. Itália, Alemanha, Japão. Termina a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe como é que ela termina. Não? Também tem o fato das duas bombas, né? A Little Boy, a Fatman, uma com plutônio, outra com urânio, uma jogada em Hiroshima, outra jogada em Nagasaki, top. Até aí, beleza. Termina a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa entender que as duas bombas que foram jogadas, em si, já foi um aviso. Foi um aviso norte-americano à União Soviética, porque a gente precisa entender que as bombas nucleares elas não foram feitas para explodir. Por incrível que pareça. As bombas nucleares, você que está assistindo aí, as bombas nucleares elas não foram feitas para explodir. Elas foram feitas por questões de marketing, de propaganda, de publicidade. É para testar. É para você mostrar para o outro lado que se ele for atacado, né, se você atacar,
você vai receber uma rebordosa grande. É igual a pistola do segurança, né? Ele não vai atirar, é só para o pessoal ver, ó, a pistola tá ali. Entendeu? E isso aí contribui para a paz nesse sentido, né? Aí, resultado, termina a Segunda Guerra Mundial e aí você tem um período de Guerra Fria. Começa o período da Guerra Fria. O contexto da Guerra Fria vai de 1945, se você quiser pegar o final da guerra mesmo, ou 46, quando, enfim, passou a guerra, até 89, se você levar em consideração a queda do Muro de Berlim, ou 91, se você levar em consideração a queda da União Soviética. Beleza. Nessa Guerra Fria, e ela é chamada de fria, porque houveram animosidades entre as principais potências, mas não houve ataque direto entre elas. Mas houveram vários conflitos em que ambas participaram. Coreia do Norte, Coreia do Sul, no Vietnã do Norte, no Vietnã do Sul, na região do atual Afeganistão, no Azerbaijão, na região do Oriente Médio, no continente africano. Vários... como é interessante, né? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, o palco foi a Europa. Eu tô achando interessante, eu perguntei o que é que tem na Ucrânia, aí tu tá falando isso aí tudo e... Né? Mas vou chegar lá, pô, porque eu sou assim mesmo. Tá? Você tem na Primeira Guerra Mundial, o palco foi a Europa. Na Segunda Guerra Mundial, o palco foi a Europa. E aí, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos despontam como potência do mundo capitalista e a Europa dá uma queda. Essa é a Europa, desde o século XIX, que tinha, como eu já falei aqui para vocês no período do neocolonialismo, colônias no continente africano e no asiático. Durante o período da Guerra Fria, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, devido ao enfraquecimento das potências europeias, você tem processos de descolonização na África e na Ásia. A União Soviética apoiou vários, os Estados Unidos apoiou tantos outros. Né? Porque aí você tem governos democráticos e livres ascendendo ao poder, mas de braços dados com uma potência ou com outra. Então, assim, durante esse período da Guerra Fria, houve uma guerra de zonas de influência. Certo? Zonas de influência. Beleza. Para isso foi criada. Aí a gente chega na Ucrânia agora. Finalmente nós chegamos na Ucrânia. Foi criado a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, certo? Que é um pacto militar, e preste atenção, tá, gente? É o conceito correto. É um pacto militar de ajuda mútua. Então, se tem um pacto entre eu, Felipe, e mais 2 países, se o Felipe for atacado, os outros 2 vão em... E é assim quando tá que na funciona. festa, todo mundo junto lá, né? Se um arrumar confusão, todo mundo arrumou. Exatamente. É um pacto militar de ajuda mútua. A União Soviética e o seu bloco socialista acabou construindo um pacto também, que é chamado de Pacto de Varsóvia. Show de bola. Esses pactos militares são paralelos a outros acordos, né? Só que esses econômicos. Você tem, do lado do mundo capitalista, o famoso... eita, como é o nome do bagulho, rapaz? Você tem a OTAN, econômico e o político, desculpe, militar, e o... Que plano Marshall, não, o... Pacote militar, me lembra aí. Pacote, Guerra Fria, pacto militar, pacto econômico, desculpe. Do lado soviético você tem um Comecon, né, econômico, militar, pacto de Varsóvia. Tá? No lado capitalista você tem a OTAN, militar, e o econômico, que agora me esqueci o diabo dessa bobônica. Mas eu acho que é... Lembra aí? Lembrou não? Meu Deus, sim, enfim, do mundo capitalista. Agora não interessa, a parte econômica não interessa, mas daqui a pouco eu lembro. O que acontece nessa história? Quando a Guerra Fria acaba, entenda, a OTAN foi criada por causa da Guerra Fria, certo? A Ucrânia faz parte da OTAN ou estava entrando na OTAN agora? Esse é que é o detalhe. A OTAN a Guerra Fria acabou. Ela foi criada, a OTAN foi criada por causa da Guerra Fria. A Guerra Fria acabou. O Pacto de Varsóvia acabou. O Comecon acabou. Certo? A OTAN não. Uhum. A OTAN acabou. Ela não só não acabou, como se expandiu. Países como Letônia, Lituânia, Estônia. Eu estou lembrando dessas porra. Tudinho, não estou lembrando. Não. Econômico. Plano Marshall. A música de abertura do podcast Desgraça. É de uma banda da Lituânia. Plano Marshall. Prata Vetra. É o Plano Marshall. Que é o pacote de resgate lá ao continente europeu. Então a Ucrânia faz parte da OTAN. Então, não.
queria entrar agora. É exatamente isso. Em 2014, já começam algumas animosidades, que é a famosa questão da Crimeia. A Crimeia é uma região que fica ao sul da Ucrânia e dá acesso ao Mar Negro e a outro mar que agora que eu me esqueci o nome também. É muito nome na minha cabeça. Mas, e aí ali, como você tem um sentimento nacionalista muito grande, porque assim, a Ucrânia foi um território russo, do Império Russo. Depois foi um território da União Soviética. E só na década de 90 você já era nascido, e eu também já era nascido, a Ucrânia se separa, certo? E se constitui, então, como nação independente. Top. Com o território da Ucrânia, a distância das forças da OTAN, das forças do Ocidente, em relação a Moscou, é gigante. Top. Sem a Ucrânia, as forças ocidentais teriam a distância para Moscou de 640 quilômetros em média. Então é como se a Ucrânia fosse uma boia, como se fosse uma muralha, né? Ela é como se fosse um território de proteção daquela cabeça da Rússia, porque a Rússia ela é gigante, né? Quem é fã aí de anime e já assistiu Attack on Titan, né? Shingeki no Kyojin, ó. Você tem ali é um titã gigante. A Rússia ela é gigante. A Rússia é gigante, mas não é tão grande quanto a gente vê naquele mapa, não, né? Porque ali ele é esticado, tira da esfera, dá uma esticada para deixar um mapa retangular. Lembra do que eu falei das narrativas? As projeções cartográficas Isso. também têm uma certa narrativa ali, uma subjetividade por trás daquilo ali. O fato da Europa, porque entenda, se você pega uma esfera, você pega essa esfera aqui do microfone, eu boto um ponto aqui como piloto. Puf, se eu transformo isso num plano, não quer dizer, você não tem um centro, né? Você tem um núcleo, mas você não tem um centro na superfície. Mas a Europa ela está no centro e acima. Então aquilo dali é uma narrativa também. Entendeu? O meridiano Greenwich passar, o meridiano 0 ser exatamente ali no país que era mais poderoso naquela época, entendeu? Faz todo sentido. Mas, enfim. E aí você tem a Ucrânia... A Ucrânia dá uma vantagem para a OTAN muito grande, né? Dá uma vantagem para a OTAN muito grande e é uma vantagem também para... Então, é um território militar estratégico muito grande, certo? E aí, beleza. Aí ele quer... A Ucrânia queria entrar na OTAN, a Rússia não queria deixar e já atacou primeiro, é isso? E aí você tem uma proximidade do atual governo em relação às discussões de entrada na OTAN. Letônia, Lituânia e Estônia já entraram na OTAN. Isso já é uma demonstração de proximidade, certo? Mas os russos não querem que isso aconteça. E aí vem as questões dos aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e religiosos que eu falei para você. A Rússia deixou Letônia, Lituânia entrar, até porque... Geográficos, exatamente. Não tinha, assim... Era totalmente diferente da Ucrânia, que está lá entre os dois ali, né? Lituânia, Letônia, tudo ali em cima, pequenininho, né? A Rússia, vai. Entra, exatamente. Então você Ucrânia... vai através da diplomacia, vai através da conversa e tudo mais. Aí quando a Ucrânia foi entrar, a Rússia ficou chateada. E aí vamos lá. Vladimir ficou putinho. Aí aí vamos para as questões específicas da guerra de novo. Existem duas regiões separatistas no leste da Ucrânia. 10 minutos. Faltam Donetsk, né? Existe até um time, quem gosta de futebol, né? O Shakhtar Donetsk. Posso estar falando errado, mas dane-se. Com certeza está falando errado. Pois é. E você tem a região de... agora esqueci. Me esqueci agora. As duas regiões separatistas no leste da Ucrânia. Dane-se. E você também tem a região da Crimeia. Essas regiões são regiões pró-Rússia. São regiões que têm um sentimento de pertencimento à Rússia. Lugansk. Você tem uma geração mais velha, acima de 40 anos, que tem uma relação muito interessante com a Rússia, que tem um sentimento de pertencimento com a Rússia. Majoritariamente falam russo, certo? Então tem uma questão identitária aí. Diante da questão identitária, vem os interesses de uma potência como a Rússia de ter essas regiões anexadas ao seu território. Se aproveita de que a galera quer, né? É aquele jogador que quer ser comprado pelo time. Pô, tu quer vir para o meu time, eu tenho interesse que tu venha como craque jogar no meu time. Então tem uma questão identitária envolvida aí, tá?
e uma questão estratégica, geográfica, como a nossa colega falou aqui. E essas regiões entram em conflito com o atual governo do Zelensky. Aí vem a tal da narrativa. Como Putin tem interesse na região, tem interesse de evitar que a Ucrânia entre na guerra, entre na OTAN, desculpe, né? Tem interesse que a Ucrânia não entre na OTAN. Começa, então, pelos bastidores, atiçar, é como se você estivesse atiçando o formigueiro para as animosidades começarem a crescer. Então começa a ideia de que os ucranianos, o governo ucraniano estava hostilizando aquelas regiões que eram pró-Rússia, né? Essas duas regiões separatistas estavam sendo prejudicadas pelo atual governo, que estava acontecendo genocídio. Putin até fala disso, né? Que o governo ucraniano estava promovendo genocídio nessas regiões que eram pró-Rússia. E isso constrói a narrativa de que a Ucrânia atacou primeiro pessoas que eram pró-Rússia, logo eu estou indo em resposta. É fake ou é verdade? Então, na história da humanidade, isso é muito comum. É muito comum a narrativa de que eu estou fazendo guerra pela paz. É até irônico, né? Eu estou fazendo a guerra, eu estou invadindo pela paz. Foi assim com a invasão dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão. Então, você faz a guerra pela paz. O problema é que essas potências imperialistas têm boa parte do seu PIB investido em área militar. Tá? Você tem, por exemplo, você tem um país que se diz soldado da paz, que é os Estados Unidos, que boa parte do seu PIB, trilhões, da indústria bélica, e você não vende um produto que ninguém usa. Né? Então, assim, para uma indústria bélica poderosa como essa, ganhar muito dinheiro e enriquecer, cara, fomentar a guerra é o mínimo. Ninguém ganha dinheiro com arma em período de paz. Certo? Mas, peraí, vamos deixar bem claro. Na Ucrânia tinha mesmo um genocídio ou é conversa do Putin? E aí? Ninguém sabe, né? E aí? Porque, velho, para pensar. Quanta fake news nós vimos em 2018? Agora, imagine uma fake news com eleição e guerra, mano. É porque uma fake news para dizer que, sei lá, o filho do presidente fez sei lá o que é uma coisa. Agora, você dizer que genocídio está acontecendo num lugar é mais difícil de forjar, né? É difícil de forjar. Então, É pouco provável que tivesse acontecendo esse genocídio nessas regiões que ele estava falando. Na região de Donetsk e na região de lá... Esqueci de novo o nome da cidade. Tinha alguma coisa acontecendo ali mesmo. Entende? Então você tem... Para justificar esse ataque dele, ou não? Aí qual é o BO dessa história? Tudo é uma quebra de braço, né? A diplomacia não resolve, então a galera parte para a guerra. Qual é a expectativa? Eu vou invadir, vai dar certo, vai ser rápido, como aconteceu em 2014 na região da Ucrânia e show de bola. Não foi isso que aconteceu. As tropas ucranianas resistiram, o povo ucraniano resistiu, o líder ucraniano se coloca na posição de herói, decide não fugir, faz discursos extremamente empolgados no Congresso Europeu, e isso acaba construindo como herói. Então, diante da diferença, isso é uma questão antropológica, né? Identidade e diferença, quem foi meu aluno já estudou sobre isso, quem estiver assistindo, identidade e diferença. Quando você está diante da diferença, um invasor, o teu sentimento de pertencimento, ele cresce. Quanto mais a guerra demora, mais vai se construindo uma identidade. O povo ucraniano está construindo uma identidade de ser ucraniano. Ao contrário do que o Putin fala, que dá a impressão, ele, não só ele, mas uma geração também de homens mais velhos, especialmente pessoas mais velhas na Rússia, de acreditar que a Ucrânia não é um país, não deveria ser um país, ou não tem essa identidade, né? Não tem essa identidade. Então, isso está construindo. Cara, guerra... A gente pode pegar a Joana d'Arc, a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi extremamente importante para a construção de uma identidade francesa.
Entende? E você tem um herói, você tem uma luta, você tem agora um propósito. Isso vai construindo. Então, quanto mais a guerra ela vai avançando, e esse show midiático, obviamente, vai proporcionando, essa resistência ela vai se mantendo ali, isso vai construindo um sentimento identitário no povo ucraniano, com o seu herói, e isso vai acabar minando a narrativa e os interesses do Putin. Porém, existe a questão matemática. Militarmente, a Ucrânia não é capaz de evitar uma derrota. Não pode resistir como for. Então, militarmente, pode perder. Tá? Mas aquela região ela já foi modificada. Já aquilo ali já mudou. Na minha opinião, o Putin já perdeu essa guerra. Não estou falando militarmente. Mas nesse sentimento de pertencimento, nessa identidade nacional ucraniana que veio crescendo com essa guerra. E aí, só fazendo um paralelo para encerrar, para a questão eu falo dessa questão das gerações. Como é que se pronuncia? Você que é professor de inglês, como é que se pronuncia a saída da Grã-Bretanha da Europa? Brexit. Brexit. Pronto. Que é mistura de exit, que é sair, né? Isso. Com Britain. Brexit. Brexit. Então, quando acontece toda aquela discussão sobre o Brexit, ali também é uma guerra de geração. Você tem a geração mais velha, os mais velhos eram mais interessados na questão da separação, os mais jovens não. Votavam no plebiscito sem saber nem o que era. Né? Eu vi um repórter saindo lá na rua, e aí, você votou o quê no Brexit? Eu votei que sim. E você sabe o que é o Brexit? Não sei bem o que é, não. E aí tome fake news também, adoidado, para mandar de lá. Então você também tem uma questão... Enfim. Então muitos dizem, não, a invasão da Rússia é uma guerra do Putin, não é a guerra do povo. Cara, a guerra não é de povo nenhum. Foi isso que eu tentei colocar no começo dessa discussão aqui. A guerra ela não é de povo nenhum. É uma guerra declarada por governos, onde os estados entram em status de guerra e o povo vai lutar por algum propósito. Quando existe um sentimento nacionalista, vai aquela ideia de estar defendendo a sua nação. Quando não, vai matar para não morrer. Mas eu acho que você já ouviu falar daquela história de que na Primeira Guerra Mundial, ou foi na Segunda, eu não lembro agora, jogaram bola nas trincheiras. Foi na Primeira Guerra Mundial. Jogaram bola nas trincheiras. Porque mais ou menos os caras ali olhando para o outro. Bicho, a gente está aqui fazendo o quê? Eu vou atirar em tu por quê? E tu vai atirar em mim por quê? Fica um negócio meio que sem sentido, né? Eu acho... assim, posso até estar falando besteira, mas é o que eu penso. Se o cara vier a atacar aqui a Alagoas, vamos supor, vamos invadir Alagoas e tal, com o tanque e tudo, eu não vou fazer nunca um coquetel molotov para jogar num tanque. Quer entrar? Tá bom, beleza. Vai mudar o presidente. O que é que vai acontecer? Vai sair um governo e entrar outro. Eles não vão me escravizar. A Rússia não vai escravizar a Ucrânia. Por que diabo é que aquele pessoal tá tão resistente em deixar esses caras entrar? Eu não participaria nunca de um negócio daquele. Mas você entende que isso afeta a identidade do povo, né? Talvez não afeta a sua, e o que é isso? Individualmente. E o que é isso? Individualmente, né? Tipo, e vale a pena eu morrer por isso? Aí é a questão da força do nacionalismo dentro de cada um. Eu acho uma babaquice nacionalismo. Então, assim... vai se matar, bicho, por causa do... Vai mudar a bandeira do meu país. Eu vou morrer por causa disso? Vou nada. Felipe, o cara mata um palmeirense por ser corintiano, velho. Não, entendeu? É por isso também que eu não consigo entender esse fanatismo pro futebol. É uma questão identitária, cara. É uma questão identitária. É uma questão de propósito. Vale a pena eu ter raiva de ti porque tu torce para outro time. Eu não vejo sentido. Eu não vejo sentido nenhum. Mas o que eu quero que você... Essa rivalidade Brasil e Argentina, de onde é que vem? Porque a gente é uma construção. A gente já incorporou, não sabe. Mas o que eu estou querendo que você entenda muitas vezes é que quando acontece uma invasão, as coisas são mais emotivas do que numa conversa que a gente está tendo aqui dentro do ar-condicionado, né? Dentro da sala com ar-condicionado, para aquela coisa toda. Você vê a escola que você estudou sendo bombardeada. Você vê a maternidade que você nasceu sendo bombardeada. Mas não está sendo bombardeado porque está havendo essa resistência, não? Cara, mas você vai deixar o outro país invadir o teu e fazer tudo isso e... Não, fazer tudo isso o quê? Porque só está fazendo isso porque a pessoa está resistindo, não é não?
Aí a solução é não resistir. Eu Sim. particularmente... Não, eu estou entendendo que é uma opinião sua particular. É uma problemática. E, na verdade, a discussão ela gira em torno disso. É saudável quando é assim. A Rússia, tu olha aqui no mapa mundi, a Rússia é aquele... É enorme, né? Como tu falou, um titã. Não tão grande, porque tem um efeito aí óptico, mas é um país, sei lá, 20 vezes maior do que a Ucrânia, que tem tem 200 vezes mais soldados do que a Ucrânia, tem bomba nuclear, tem tudo. Vai invadir a Ucrâniazinha. Eu vou fazer o quê, cara? É como vem 20 lutadores de UFC bater em mim, eu vou resistir, eu vou apanhar mais. Mas aí o que foi que o Zelensky fez? Zelensky fez. José Zelensky, o nome dele é? Zelensky. Mas o que Bobônica foi que ele fez? Os caras ofereceram para ele fugir, ele não fugiu, jogou uma mensagem dizendo: não preciso de caminhões, eu preciso de armas. Isso aí que era... Aí, se a OTAN entra na jogada, aí o exército russo realmente... Outro detalhe, não significa que um país ele é muito grande, muito mais poderoso, que ele vai ganhar. É provável que ele vá. Isso é um ponto. 2, mas também é menos provável ainda que ele vença rápido. Não é porque é pequeno que vai perder rápido. E o prolongar da guerra acaba mudando a opinião pública, enfim, aquela coisa toda. E contribui para que outros aliados entrem, aquela parada que a gente já falou aqui. Então, a Rússia, que foi conhecida durante um tempo como o gigante de papel, o elefante de papel, perdeu uma guerra chamada Guerra da Manchúria, tá, contra um país bem pequenininho, né, o Japão. Perdeu. Mas não é nem sobre isso. É porque, às vezes, fica essa impressão. Se fosse um jogo de videogame, com certeza já teria acabado essa guerra e a Ucrânia já teria sido dominada. Se continuar, o resultado vai ser o mesmo. Mas nunca é tão fácil como a gente imagina. Eu né? entendo. Eu só não boto a minha vida nisso. Eu vou botar a minha vidinha aqui, o Filipinho vai jogar coquetel Molotov no tanque para atrasar o inevitável. Eu não. Certo. Porque, no final das contas, eles estão atrasando o inevitável. Mas você não está sozinho nessa. Você e muita gente já caiu fora da Ucrânia por pensar do mesmo jeito. Entendeu? Pegou as malinhas e foi embora. Quem está fugindo, os refugiados, não é? O grupo de refugiados não é composto só por senhorinhas, velhinhos e crianças, não. Tem muita gente que tem capacidade de lutar e não vou, tô fora. Tchau. Isso, porque o Putin e o Zelensky não vão trocar murro, não, nunca. O Zelensky está lá no meio da guerra com colete, com tudo, mas ele não está na frente. Ele não está na frente. O papel dele é outro, né? Pois é. Aí eu vou comprar uma briga. É igual diz aquela música, não sei se é Rage Against ou é Rise Against the Machine. Tem duas bandas que é quase o mesmo nome que eu não... Yeah? Diz assim, fuck you, I won't do what you tell me. Foda-se, eu não vou fazer o que você está me dizendo. Porque, no final das contas, é o Zelensky dizendo pro povo... Resistir. E o Putin botando o soldado, vai lá. E, no final das contas, os caras se matam lá. Politicamente, Zelensky vai sair super fortalecido, né? João Lopes ia jogar um molotov no Ele já entrou na história da Ucrânia, já, o Zelensky. E o João Lopes ia jogar um coquetel molotov num tanque por causa de um negócio desse sem sentido. Cara, tanta coisa para viver ainda. Eu não sei, 30 cara. aninhos de idade, novinho, bonitinho, vai se meter numa merda dessa? Eu não sei. Então, é esse que tá, né? A troco de quê? Eu não sei, cara. Eu não sei. É bem complicado mesmo. É bem complicado mesmo. Sim, o que é que tem lá na Ucrânia mesmo? É gás ou o quê? O que é que o Putin pode querer também lá? Quais são... Não, mas às vezes, o negócio está muito objetivo. Qualquer pessoa pode pesquisar isso, tá? Essa discussão todinha ela é feita em cima de uma necessidade de explicar didaticamente. Um negócio bem complicado, né? E costurando, é uma discussão, enfim, é um negócio bacana. Mas no documento, você pode pesquisar aí quais são exigências do Putin para cessar fogo, para o cessar-fogo. Ele quer a independência de Donetsk e de Lugansk, que eu acho que eu estou falando errado, mas já eu procuro aqui. E o que é isso?
que são as duas regiões separatistas, né? Lá no leste da Ucrânia. É pequenininha a região? O domínio da Ucrânia, o domínio da Crimeia, e a declaração de neutralidade, uma emenda constitucional, ou seja, um dispositivo constitucional dizendo que a Ucrânia não entrará em nenhuma organização, e tem uns, enfim, é uma declaração de neutralidade, que a Ucrânia jamais entrará na OTAN, porque a Rússia vê isso como uma ameaça à sua soberania, ao seu imperialismo. Na verdade, o Putin está reagindo a uma ameaça imperialista norte-americana, mas é uma ameaça imperialista de um lado e outra do outro. E outra do outro. Então, o imperialismo russo vê a questão da Ucrânia como algo crucial. Tá? Então, assim, perder a Ucrânia para a OTAN seria extremamente significativo, seria uma derrota para o imperialismo russo, tá? E uma vitória para o imperialismo norte-americano, britânico, francês, enfim, o Ocidente. Né? Então, no final das contas, até que faz sentido, né? Ele não tá nem atacando primeiro, está fisicamente atacando primeiro. Sim, né? Fisicamente atacando primeiro. Mas, na verdade, a Ucrânia querendo entrar para a OTAN já é um ataque, né? Querendo ou não. Ele enxerga como um ataque. Tem gente que não enxerga como ataque, porque a Ucrânia é um país livre, soberano, logo pode fazer da sua diplomacia o que ela bem entender. Só que diplomacia nunca é isso. Diplomacia nunca é isso. E eu não... Assim, porque o cara diz, eu não quero que você vá, mas eu vou botar os tanques na sua porta e vou invadir. É assim. Porque é injusto, bicho, sempre foi assim, não tem para onde correr. Se um país acha que não é interessante que o outro país tome determinada atitude, ele vai invadir. O mundo não é feito de flores, não é de mil maravilhas, não é, cara. O mundo é essa desgraça. Aí eu digo para os meus alunos do primeiro ano. História, ciências humanas é uma coisa para maiores de 18 anos. Infelizmente vocês não têm. Mas é uma coisa feita para maiores de 18 anos. É um negócio podre. O mundo é sujo. Ele é cheio de desgraça, de guerra, de morte. João, eu não vou dizer que tem um jeito certo de fazer guerra, mas essa forma que a Rússia está atacando a Ucrânia, que é atacando aos civis, né? Aí é terrorismo. Fere algum código de... Fere. É chamar de crimes de guerra e tudo mais. Você não vai atacar um hospital, entendeu? As crianças estão na escola, tu vai lá soltar uma bomba na escola. Porque tem vídeo Foi o que os Estados Unidos fez no Vietnã, por exemplo. Jogando bombas de napalm. Inclusive tem aquela famosa foto da criança, que não é uma foto, é um vídeo. Aquilo é um print, né? É um vídeo, tem um vídeo. No YouTube tem um vídeo dela correndo, né? Tem até o livro dela. Ela escreve a meninazinha, um livro, né? A meninazinha correndo, com o corpo pendurado. Atrás do cara que está filmando no vídeo, na foto você não vê, mas no vídeo, aparece uma criança nas mãos, nos braços da mãe, o corpo pendurado pelo calcanhar, cara. Terrível. Então, as potências fazem isso. Napalm não pode mais ser usado em guerra, né? Fere, eu não sei se é... Mas esse é que é o problema, essa merda, essa construção ridícula de determinadas regras e para outras não, cara. Fechar os olhos para tantas outras. Porque você tem os mísseis táticos, né? Que tem o poder, tem o poder de 1 quiloton. Você tem eles são mais fracos do que uma bomba atômica. Eles são armas nucleares, mas eles são muito precisos. 99, não sei quantos % eles vão lá e... Entendeu? São alvos estratégicos. Porque guerra funciona da seguinte maneira, no mundo contemporâneo. Eles vão atacar porto, aeroporto, pontes, viadutos, zona de distribuição de água, zona de distribuição de energia, com o objetivo de incapacitar o outro de continuar na guerra e ele pedir bandeira branca. Pronto, acabou a guerra, sossegado, show de bola. Entendeu? Só que existe a famosa opinião pública, né, que quando você ataca alvo civil, a opinião pública recai sobre você. Você acaba sendo mal visto. Né? Mas, por outro lado, isso acaba pressionando o governo do país a dizer, não, bandeira branca. Porque aí vem essa interpretação. Porque esse filho não desiste. Tá vendo que não dá, velho? Desiste essa merda. Então tá morrendo gente porque a Rússia está atacando ou porque o outro lado está resistindo? O outro lado está resistindo porque o outro lado está atacando. Aí fica nessa. Então, assim, isso é terrorismo. Então o cara explode, bum, e passa por cima de velho e quebra não sei o quê. Os caras, meu irmão, os bichos estão de brincadeira, não. Os assírios faziam isso na Mesopotâmia, velho. Cortavam a cabeça do cara, botavam no estaca, abria a barriga, jogava as vísceras no chão.
Porque isso é um marketing. O terrorismo é um marketing, né? Os caras, esses loucos estão vindo, velho. Bandeira branca. Nem deixa atacar. Pega aí o que tu quer e vai-se embora. Entendeu? Entendido. É louco. Eu acho que deu certo, né? 1 hora e 15 minutos. Oxi, pra mim tá massa. Tem mais alguma coisa pra dizer? Tenho. A todos que estão assim, infelizmente, tá, eu tô falando isso no fim, as pessoas tendem a não assistir até o fim, mas, repito, não é meu objetivo aqui encerrar o assunto, não é uma aula propriamente dita. Eu tentei, como o Felipe diz, arrodear, assim, mas é porque eu queria explicar muitas coisas, muita coisa vem na minha cabeça, quem é meu aluno sabe, eu falo muito rápido, muita coisa vem na minha cabeça, aspectos antropológicos, questão cultural, identitária, econômica, social, política, geopolítica, militar da guerra, mas jamais eu conseguiria, eu sabia que eu não ia conseguir encerrar esse assunto, mas eu tentei eu tentei explicar tudo de um jeito muito sério, ao contrário do que a gente vê em stories de 15 segundos, no Reels, porque a galera está preocupada com algoritmo, está preocupado com discussão em rede social, está preocupado com ganhar dinheiro, e aí o cara vai lá na página, a página é bem assim, pela Ucrânia, top, pela Ucrânia, a página. É o Felipe que está por trás, mas ninguém sabe. Aí o cara bota uma bandeira da Ucrânia de um lado, do outro lado, Bolsonaro. Bolsonaro foi atrás da paz. Ele nem é a favor do Bolsonaro, nem é a favor do Lula, nem é a favor de nada. Aí ele posta uma porra dessa. Aí 5.400 comentários, o algoritmo fica doido, esse cara enche o rabo de dinheiro e a galera fica lá na discussão. Então a gente vive num mundo onde as pessoas estão procurando palco, joga lá joga o Lula e a Ucrânia, joga não sei o quê, bababá, joga o Bolsonaro e a Rússia. E aí, então eu tentei fazer aqui um negócio sério, um negócio didático, tá? Não é um podcast para a universidade, se eu estivesse falando para um público universitário, eu citaria aqui teóricos, citaria a identidade cultural na pós-modernidade do Stuart Hall para poder explicar isso, citaria a Bauman para poder explicar isso, Anthony Giddens, Eric Hobsbawm, enfim, o caralho a quatro. Mas o meu objetivo é falar para o meu público do ensino médio e para qualquer pessoa leiga mesmo, que queira entender sobre... Que eu sou leigo e eu lhe chamei sobre as regras. Desculpe se me fiz, ainda assim, complexo, ou como é que as pessoas dizem? Prolixo, né? Não, foi bom. Se eu me fiz prolixo, mas é isso. É que é um negócio complexo e eu aceito o desafio. O Felipe me chamou, eu digo, vou. Vamos chutar um nome para essa guerra. Daqui a 40 anos, como é que vai ser chamada essa guerra? Chuta aí. Tu que tem uma experiência. Cara, eu gostei muito. Guerra do Molotov. Guerra do Molotov, eu gostei muito dessa. Esse nome ficou muito bom. Eu não gosto da guerra, mas eu gostei do nome. Guerra do Molotov, não sei. Me chamou muita atenção, porque o Molotov contra um tanque daquele não é nada, cara. Não é nada. É mais ali, é uma resistência, sei lá. Ideológica, sentimental, né? Emotiva. É uma questão emotiva, né? É uma questão emotiva. Show. Se você está defendendo. Valeu, Joãozinho. Muito obrigado pela... eu que agradeço a atenção de todos, agradeço o seu convite. Muito obrigado pela aula. Você é massa demais, cara. Tu que é, mano. Vamos torcer para ter outra guerra aí. Eu saí da... Não, Brexit. Tô brincando. Brexit. No videogame tem lá a palavra exit. Aí eu me lembro quando a gente era pequeno jogando. Exit, a gente chamava exit. Isso. Só que tem som de KS, esse X aí. Brexit. Valeu, pessoal. Vamos ver se a gente faz uns cortezinhos, né? Uns 2, eu acho que dá uns 2 cortes legal. Dá. E é isso. Valeu. Valeu, é nóis. Se inscreve aí no canal, ou no meu e no dele, né? O canal Oxumanas, canal Oxumanas, vem coisa boa por aí, tá, gente? Não no canal Oxumanas, mas o projeto Oxumanas está crescendo, mas semana que vem vocês já vão estar sabendo muita coisa aí. Como é o nome do canal? Oxumanas. Né? youtube.com/Oxumanas. Oxumanas. E o Instagram? No Instagram é o meu e o da minha esposa. Não tem, não. Beleza. Mas o projeto vai... Valeu, pessoal. Valeu.